pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui para a parte 2, do tutorial do Goku. E a parte 2, como de praxe, geralmente como eu faço dividido, é a parte da coloração. Como a gente já está iniciando aqui, vocês já podem perceber que já tem uma parte do rosto dele colorida, feita algumas sombras. Isso é porque eu perdi um pedacinho da gravação, porque como eu expliquei para algumas pessoas, eu tinha voltado a gravar vídeos, porque eu dei meio que um jeitinho brasileiro em um celular, tá? Então eu voltei a gravar esse vídeo, só que o celular às vezes ficava parando e até eu me acostumar e tá monitorando ele, eu perdi algumas partes do processo do vídeo por conta disso, tá? A gente vai repetir isso aqui nas outras partes da pele dele, então a gente não vai sair prejudicado por isso. Mas explicando para vocês, primeiramente eu fiz uma sombra um pouco leve no rosto do Goku com o lápis marrom, tá? Eu sombreei ali principalmente as partes próximas às mechas, no caso na testa dele, as sombras que as mechas fazem, e também próximo ao nariz ali, a parte das sobrancelhas, que fizeram um pouquinho mais de sombra também. Agora eu já estou com lápis sépia, e com lápis sépia nas sombras um pouquinho mais escuras eu estou dando um pouco mais de profundidade, ok? Então principalmente ali na parte nas sombras que as mechas fazem, eu dei um pouquinho de profundidade. Na orelha dele e abaixo, no pescoço, eu dei um pouquinho mais de profundidade ali. São alguns locais que é interessante colocar um pouquinho mais de cor para que fique um pouquinho mais profundo, o nosso desenho fique um pouquinho mais legal. Eu também adicionei um pouquinho mais de cor nas partes ali próximas aos olhos, abaixo do nariz e abaixo do lábio, para dar uma profundidade ali, para poder vir o queixo e etc. Agora eu já estou vindo aqui com o lápis Bordeaux, e com o lápis Bordeaux, além de passar ele por cima das sombras que a gente já tinha feito, até mesmo para poder mesclar as cores, tá? Para elas não ficarem tão distintas. Então, sempre que vá fazer alguma sombra, você sempre passa outra cor por cima para que elas possam se mesclar e parecer familiarizadas, porque senão fica a sombra muito distinta do resto do desenho, tá? Então é ideal que vocês façam a sombra e passem o lápis, a cor que vocês querem depois por cima, para ir misturando as cores. Assim fica um desenho mais bonito e fica tudo bem homogêneo sim. Só que com o Bordeaux eu não estou passando apenas ele em cima das sombras. Eu estou fazendo ali a região frontal do rosto do Goku, eu estou colorindo ela, tá? Por quê? Para dar a impressão de que as luzes vêm mais só na parte lateral do rosto dele. Então eu vou dar essa escurecida, até essa parte da pele dele frontal do rosto vai ser um pouco mais escurecida. Então eu vou deixar as laterais um pouquinho mais claras. Na parte direita do rosto dele não vai dar de ver tanto, mas eu deixei uma pequena linhazinha que vai ficar um pouquinho mais clara. E na parte esquerda é onde vai predominar a luz que está refletindo no rosto dele. No caso, a luz da aura, aquele brilho, o reflexo que vai dar. E aqui eu vou indo dando uma aceleradinha para que o nosso vídeo fique um pouquinho mais dinâmico, que a gente não possa demorar tanto, tá? Porque senão aí haja tempo pra gente ver o processo todo de um desenho desse que foi feito em mais de 7 horas. Então, agora falando um pouquinho só da minha técnica de pintura, pra quem tenha alguma dúvida, alguma coisa assim, eu vou deixar aqui no card um vídeo que eu tinha feito, que eu tava falando sobre as técnicas de pintura que eu utilizo. E aqui nesse desenho eu tô utilizando as duas. Há momentos que eu faço uma pintura reta, a pintura de traços, e há partes que eu faço uma pintura circular. Isso vai depender do desenho. Como eu estou adaptada às duas, eu mesclo as duas às vezes no desenho. É por isso que eu não digo logo, eu só pinto em círculos, porque geralmente eu mesclo muito elas entre si e às vezes eu nem mesmo percebo por questão de costume. Então eu já tô falando aqui para vocês que eu tô utilizando os dois métodos de pintura. Agora eu estou aqui com um lápis, bem diferentezinho um pouquinho para colocar na pele, que é o lápis vermelho. Com o lápis vermelho eu tô dando um realce maior aquela parte que a gente tinha colorido com o Bordeaux, Tô dando um tom um pouquinho mais avermelhado para a pele do Goku. Então, em cima do Bordeaux, de toda a parte que a gente tinha colorido do Bordeaux, inclusive das sombras que a gente tinha feito antes,
a gente vai passar o lápis vermelho de novo. Só aí dá pra perceber que na parte das sombras a gente já tá na 4ª camada. No resto do rosto já é a 2ª camada por aí. É importante também lembrar vocês para fazer camadas leves para que vocês possam estar conseguindo sobrepor os lápis sem que vocês rasurem a pintura de vocês. Aqui na parte que vai ir pro brilho, né, eu dei ali um pouquinho de degradê com o vermelho. Então tem que maneirar bastante a mão ali para não pesar, para não ficar tão avermelhado assim. Então vai bem de levinho mesmo, só para dar aquele tonzinho e fazer um degradê de leve para que fique mais bonita a passagem de tons, etc. Agora, finalizado com o lápis vermelho, a gente vai vir com o lápis rosa claro e vamos fazer a base da pele do Goku. Então vamos fazer bem de levinho para que só dá aquele tom um pouco mais rosado para ele, para não deixar branco mesmo, mas a gente vai fazer bem de leve para que a cor não sature tanto. A intenção é deixar bem clarinho mesmo para dar um efeito de claridade maior nessa região. E vai dar um contraste bem legal com as partes um pouco mais escuras. Agora, com o lápis salmão, a gente vai vir fazendo mais uma camada sobre aquelas partes que a gente tinha deixado um pouco mais escura. E vamos fazer, né, a passagem dessas cores para o rosa claro, que a gente já fez uma camada também, para que ela fique um pouco mais homogênea, para não ficar tão diferente e para ficar uma passagem um pouco mais branda, né, um pouco mais sutil. Bom, agora que a gente já finalizou o rosto do Goku, a gente vai partir para o braço dele. E aqui eu vou acelerar um pouco mais o vídeo para ficar um pouco mais dinâmico, mas eu vou narrar desde o início para que vocês possam ver que é exatamente o mesmo processo que nós fizemos no rosto. Primeiramente eu venho com o lápis marrom e vou fazendo as sombras iniciais. Estou fazendo as sombras ali na borda da camisa dele, vou fazer as sombras nas partes do músculo para dar um volume maior. Então eu vou fazendo ali naquela meio que uma dobra que tem no músculo, no ombro, no bíceps, no antebraço dele, e a gente vai sombreando nesses lugares dos quais a gente quer que fique mais escuro. Depois de trabalhar com o marrom, a gente vem trabalhando com o sépia, e com o sépia a gente vai dando um pouco mais de profundidade ainda, tá? Porque o sépia é um pouco mais escuro e tal, então a gente vai trabalhando com o sépia de forma bem leve, também para não exagerar muito. E depois a gente vem com o lápis bordô, quando estiver próximo a alguns músculos, a gente vai deixar um pouco mais claro algumas partes, mas em regra, toda a parte central do braço, digamos assim, a gente vai dar essa escurecida com bordô, deixando as laterais com alguns detalhezinhos um pouco mais claros, para dar esse efeito de luz apenas nas bordas. E assim que a gente finalizar, vai dar esse efeito de volumes e camadas no desenho, né, de mais dimensões, não apenas uma dimensão plana. E agora eu tô vindo aqui com o lápis vermelho, a gente vai dar um tom um pouco mais avermelhado nas partes que a gente coloriu com o bordô. Em síntese, como eu já repeti várias vezes, estou repetindo novamente para reforçar, é o mesmo processo de pintura que a gente fez no rosto. E é o mesmo processo que a gente vai fazer o resto do desenho no resto da pele. Agora, a única coisa que eu investi foi a ordem aqui, porque eu já estou vindo com salmão, mas de preferência a ordem de coloração. A única coisa que eu acho que vocês devem seguir é a coloração dos tons mais escuros para os mais claros, porque assim eu percebo que fica uma mescla de pintura mais bonita, já que os tons mais claros, quando a gente vai sobrepondo os escuros, eles vão se misturando com aqueles e vão deixando a pintura um pouco mais homogênea, vai ficando uma pintura sem falhas. Então eu acho interessante fazer dos tons mais escuros para os mais claros por conta disso. E aí a gente não vai necessitar utilizar o lápis branco. Agora nós vamos partir para o cabelo do Goku, e aqui não tem mistério, eu acho que é uma das partes mais fáceis desse desenho. Em suma, aquelas partes ali que a gente deixou já marcado com a caneta, que seriam as partes que a gente ia fazer com cinza, eu vou colorindo com o cinza escuro as partes do centro das mechas e deixando mais claro conforme eu me aproximo das bordas, para dar um efeito de transição e também para dar aquele efeito de luz que a gente está tentando dar em todo o desenho. Então a gente só vai seguir o mesmo padrão que nós estávamos fazendo, colorindo mais escuro no centro e deixando mais claro à medida que a gente se aproxima das bordas. E assim nós vamos fazer em todas as mechas e não tem segredo, tá? Agora, finalizado com o cinza escuro, a gente vai vir aqui com o cinza azulado e vai fazer primeiro uma sobreposição em cima das sombras e vai colorir bem, com bastante leveza, as partes próximas, tá, das bordas. Porque, como eu disse, a gente quer deixar essas partes um pouco mais claras. Então, se a gente pressionar muito o lápis,
não vai dar o efeito que a gente está desejando. Então, com bastante cuidado aí na força que vocês vão impor sobre o lápis. E tecnicamente a forma de pintura é a mesma. A gente pressiona um pouquinho mais em cima das sombras para que os dois cinzas eles se misturem e fiquem mais familiarizados. E nas bordas a gente vai deixando um pouquinho mais claro. A gente não pressiona tanto o lápis assim para ficar alguns brilhos no cabelo, dar esse efeito. E assim a gente vai fazer em todas as mechas, tá bom? Agora a gente vai fazer a parte do meio do cabelo do Goku. E aqui não tem mistério nenhum, a gente apenas vai fazer a coloração com um lápis preto. Vocês podem pressionar um pouco mais o lápis nessa parte, cuidado apenas para não deixar a pintura marcada. Bom pessoal, agora nós vamos iniciar a pintura da camisa do Goku. E aqui, primeiramente, nós devemos nos atentar para as dobraduras que a gente fez com o tecido, para a gente tentar obedecer eles e fazer as sombras nos lugares adequados. Então, próximo a essas dobraduras, eu fiz ali um pouco, dando um pouquinho mais de profundidade, para dar um efeito com o tecido, né, meio ondulado e tal. Então eu tô utilizando o lápis cinza escuro para fazer essas primeiras sombras, marcando onde eu quero que fique sombra e etc. Então eu vou aqui delimitando, utilizando primeiramente de base essas marcas que a gente fez mesmo com o nanquim, mas eu também vou fazendo algumas sombras, às vezes um pouquinho aleatórias, conforme eu vou achando necessário. Então eu deixei ali meio que no meio da costa dele umas partes um pouco mais claras para dar esse efeito, o tecido tá um pouco mais levantado. Agora eu tô vindo aqui com o lápis preto e com o preto eu tô dando um pouco mais de profundidade em algumas partes das sombras onde eu acho que deva ser adequado, tá? Para ficar um pouquinho mais escuro. Com o lápis azul marinho, que é o lápis mais escuro que eu tenho dos tons de azul, eu vou aqui fazendo as sombras, né? Dando uma reforçada nas sombras que a gente fez com cinza. Aqui a gente pode pressionar um pouquinho, porque a intenção realmente é deixar essa parte bem mais escura do que o resto da camisa. Então eu vou pressionando um pouquinho em cima das sombras e fazendo já o degradê para as outras regiões, para que não fique uma sombra muito bruta, fazendo esse degradê, porque esse é o meu tipo de pintura. Eu gosto de sombrear, deixando uma pintura às vezes um pouquinho mais realista, como algumas pessoas dizem. Ali eu deixei, já dá de perceber bem as partes que eu deixei mais claras, para que elas representem as dobras do tecido. Agora eu tô aqui com o lápis azul real. E com o azul real eu venho externando um pouco mais, eu venho aumentando um pouco mais o degradê que a gente tinha feito com o azul marinho. Então ele vai ser basicamente a cor intermediária entre o tom claro e esse tom um pouco mais escuro. E por fim, o nosso tom base vai ser o azul céu. Dos tons de azul, eu não escolhi aqueles um pouquinho mais vivos, tipo como o azul mesmo, né? Que de certa forma a gente chama meio que de azul claro, mas não é azul claro. Ele é um pouquinho mais vibrante do que o azul céu, né? Então eu preferi fazer com o azul céu mesmo, que eu queria dar uma corzinha um pouco mais neutra, esse efeito de uma cor um pouco mais fria. E agora, por fim, a gente vai fazer as botas do Goku, que aí a gente finaliza essas partes azuis que a gente já fez, já que aqui eu pulei as partes que eu pintei as faixas que ele utiliza no braço e a faixa que ele utiliza na cintura, porque o processo é o mesmo, são as mesmas cores que vocês vão utilizar, vocês só precisam se atentar onde é preciso ficar um pouquinho mais escuro. Já nas botas, eu tô dando umas sombras um pouco mais escuras, eu vim sombreando diretamente com lápis preto e fazendo um degradê para que fique a passagem para os outros tons de azul, para não ficar tão forte a nossa pintura, a pintura da bota, para que fique um brilho também. Ali na bota da perna esquerda dele, dá para vocês perceberem que na borda eu deixei ali meio que quase uma linhazinha, mas eu deixei um espaçozinho em branco. A gente vai colorir ele apenas com o azul para dar um efeito de brilho também. Agora eu venho aqui com o azul marinho e em cima das sombras, assim como a gente fez na camisa, eu vou pressionando um pouco mais e vou fazendo meio que um degradê para as outras partes. A diferença é que aqui na bota dele eu fiz a base toda com o azul marinho, um pouco mais claro, tá? É óbvio, mas eu fiz a base todinha com ele e depois eu vou vir com o azul cobalto, apenas para deixar essa cor um pouco mais homogênea. E exatamente como a gente fez na primeira bota, a gente vai fazer na segunda também. Então não tem mistério nenhum. Estou utilizando aqui o azul cobalto para fazer a base, para misturar um pouco mais o azul marinho que nós utilizamos anteriormente, ok? Então vai ficando aqui uma cor um pouco mais homogênea, uma pintura um pouco mais bonita, mais sem falhas no nosso desenho. E é exatamente isso que eu falo para vocês. Quanto mais se mistura as cores, quanto mais se usa cores, mais a pintura fica
fica bonita, né? Porque a pintura vai ficando mais homogênea. Agora eu tô pintando ali aquela cordinha que ele utiliza pra amarrar a bota, digamos assim, pra amarrar sapato, alguma coisa. E primeiro eu fiz um pouco de sombras com o marrom e depois utilizei o marrom claro, tá? Não tem mistério, só utilizei essas duas cores. Agora a gente vai partir pra calça do Goku e aqui é uma das partes interessantes. Eu gosto de colorir roupas por conta das dobraduras e eu acho que ficam os efeitos bem legais. Então eu tô utilizando aqui o lápis marrom pra fazer as nossas sombras iniciais. Percebam que eu forço um pouquinho mais o marrom nas partes das dobraduras e vou dando um degradê para as outras partes, as partes que eu quero que fiquem um pouquinho mais claras. Lembrando que o marrom, ele somente é a primeira cor base das sombras que a gente está utilizando. A gente vai utilizar outras cores para deixar ele um pouco mais forte, até porque senão não teria tanto destaque. Agora sim, eu já estou vindo aqui com o lápis sépia e estou dando uma sombreada em algumas partes para deixar elas mais profundas. E aqui vocês podem perceber, olhando aí a referência, né, que eu vou deixar na descrição para vocês, eu não sigo tão fielmente a referência na pintura. Eu geralmente modifico um pouco, eu gosto de colorir ao meu modo, da forma como eu acho necessário. Aí vai a preferência de vocês. Agora aqui eu venho utilizando o lápis laranja. Eu iria utilizar o lápis laranja escuro, tá? Mas na verdade o meu laranja escuro ele tá muito ruim, ele tá meio que falhando, ele deixa a pintura um pouco rasurada. Então eu preferi utilizar o laranja mesmo e eu só forcei um pouco mais ele sobre as sombras e ficou legal, ficou mais ou menos o mesmo tom que eu queria com o laranja escuro. Então eu fiz ali a base com esse laranja mesmo, é claro, fazendo uma pintura mais leve, não pressionando tanto, mas nas partes das sombras eu utilizei ele já com um pouco mais de força, um pouco mais de pressão, para ficar bem mais vívido a cor e até mesmo para se misturar com os tons de marrom. E depois de finalizar com laranja, eu vim com laranja claro já nas partes claras, né, a redundância, mas para que ele pudesse deixar um pouco mais homogênea a pintura que nós tínhamos feito com laranja anteriormente. E da mesma forma que nós fizemos com a primeira perna, a gente vai fazer também com a segunda perna e com a parte da camisa dele que tá soltando. E agora ali eu só tô colorindo a última parte da bota, que eu tinha esquecido, aquela lista que tem na bota dele, que é vermelha. Aí eu usei o marrom escuro para sombrear e colori de vermelho mesmo, normal. Agora a gente vai partir para a aura do Goku. E aqui eu vou falar mais ou menos pra vocês como é que eu faço. Eu deixo mesmo uma pintura bem aleatória, bem irregular nessa parte, porque eu vou fazendo, né, tipo algumas manchas ao redor dele. A única regra que eu sigo é que eu deixo ao redor dele mesmo, bem na borda, eu deixo em branco. Então eu vou fazendo uma pintura bem aleatória, fazendo degradê, é claro, e vou escurecendo algumas partes com o azul. Eu tô utilizando o azul cobalto e depois eu vou utilizar também o azul céu e o azul claro. Eu ainda vou vir com o azul claro depois que eu finalizar realmente essa aura dele, mas vocês podem utilizar os tons que vocês preferirem também. Eu pensei em utilizar alguns tons como o lilás e o roxo também no meio, mas depois eu preferi manter apenas nos tons de azul mesmo. Então, como vocês já estão prestando atenção aí, já tá bem um pouquinho irregular a pintura, né? Eu vou fazendo bem irregular mesmo. Algumas partes eu deixo um pouco mais claras, eu vou deixando umas partes brancas entre a aura. No caso, aqui eu não faço uma pintura homogênea, né? Homogênea no sentido de manter o mesmo tom em toda a pintura. Eu vou alterando o tom mesmo utilizando apenas o mesmo lápis de cor no momento, mas eu vou alterando o tom à medida que eu vario a pressão que eu imponho sobre os lápis. E eu achei interessante fazer a aura do Goku dessa forma. É o terceiro desenho que eu faço dele com o Migashi no Goku e eu achei interessante fazer dessa forma. Eu acho que fica parecido com o efeito da aura que ele tem no anime, mas também é uma aura que eu achei bonita de se fazer dessa forma. Mas aí vai de preferências de vocês, o que vocês desejarem fazer, se vocês quiserem fazer diferente. Agora eu já tô vindo aqui com o azul real. E com o azul real eu tô deixando a aura um pouquinho mais larga. Como vocês já estão vendo ali, em grande parte, eu já fiz nessa parte de baixo, né, das pernas dele, eu já fiz ao redor, como se fosse uma segunda aura com o azul real. Eu tô seguindo o mesmo padrão de coloração que eu tava fazendo com o azul cobalto. Uma pintura aleatória, deixando alguns espaços em branco no meio e fazendo alguns tons mais escuros, outros mais claros e por aí vai. E depois de finalizar a aura, realmente quando eu for fazer o fundo, né? Porque eu vou fazer ainda as bordas da aura com um tom de azul um pouquinho mais vivo, um pouquinho mais regular, na verdade, também. Só que quando eu for fazer o fundo, que aí eu vou fazendo
fazer um degradê da passagem da Aura pro fundo escuro, mas isso eu vou deixar para um último vídeo, porque eu vou ensinar uma técnica para vocês fazerem no fundo, para uma técnica diferente que eu já tenho utilizado em alguns desenhos meus. Então eu vou deixar para um vídeo à parte para que fique mais fácil das pessoas encontrarem, já que é uma técnica bem interessante. Por isso que eu preferi não introduzi-la nesse tutorial, mas deixar para um vídeo à parte, não somente para o desenho do Goku, mas para outros desenhos. Ele já está praticamente finalizado aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, como sempre, né, deixa o like aí, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo também para ajudar na divulgação, comenta o que você achou, dá opinião de vídeos, de tutoriais e por aí vai. Então, até o próximo vídeo e tchau!